Olá amigo, tudo bem? Vamos lá aqui, a explicação de mais um exercício. Ao mesmo tempo nós vamos explicar, corrigir e depois fazer uma cobrança, tá legal? Que você deve entregar em forma de trabalho. Vamos lá então, o enunciado diz assim, e você lembra, né? Você sabe que é muito importante prestar atenção no enunciado, porque todas as dicas para resolver um exercício têm que estar no enunciado. Então muita atenção com ele. Olha lá o que diz aqui, Observe na tabela a medida do lado em centímetros de uma região quadrada e sua área em centímetros quadrados. Então olha lá, ele diz que na tabela nós temos a medida do lado em centímetros de uma região quadrada e a sua respectiva área. Olha só, ele diz assim, olha, tem uma medida do lado em centímetros de 1. Por exemplo, ele fala que temos um quadrado onde o lado mede 1. Olha lá, o lado mede 1. Então, qual é a área desse quadrado? Bom, você sabe, se é uma figura quadrada, lógico, né? Então, o lado, esse lado aqui, tem o mesmo valor que esse, porque é uma figura quadrada, os 4 lados iguais, né? Então, para encontrar a área dessa figura, foi feito área ao quadrado, ou melhor, esse aqui vamos chamar de L. Olha lá, Então, para encontrar a área, que é essa região que está pintada aqui, que está rachurada, é só fazer 1 vezes 1. Ou seja, é só fazer o L ao quadrado, o lado ao quadrado, que é o lado vezes o lado ao quadrado é o lado vezes o lado, não é? E aí vai encontrar a área daquele quadrado lá. Então veja só, nesse exemplo ele diz, se o lado da medida, se a medida do lado é 1 centímetro, então a área em centímetros quadrados também vai ser 1, porque 1 vezes 1, né, vai dar 1. Olha lá, e continua. Agora, se o lado for 3, vamos lá. O lado agora vale 3 centímetros, né? Aqui, o lado vale 3 centímetros. Então, se o lado vale 3 centímetros, olha lá o lado, para calcular a área, que é em centímetros quadrados, é só fazer lado ao quadrado, lado vezes lado. 3 vezes 3, 9. Você percebe? E assim sucessivamente, são feitos todos os valores dessa tabela aqui, 4 centímetros é o valor do lado, não é? Olha lá, 4 centímetros é o valor do lado. Para achar a área em centímetros quadrados, é só fazer o lado vezes o lado, que é o lado ao quadrado. 4 vezes 4, 16, tá certo? Bom, enfim, a tabela mostra pra gente aqui alguns valores, né? Relacionando o lado e a sua área. Então, se o lado é 1, a área é 1. Se o lado é 3, a área é 9. Se o lado é 4, a área é 16. Se o lado vale 5,5, a área será 30,25. Se o lado vale 10, a área vale 100. Você percebe, que aqui vão ter mais alguns valores, né? Podem ser completadas, né? Os valores dessa tabela. E aí você tem que, esse é o lado. E o de baixo é esse valor do lado, só que ao quadrado. Bem tranquilo isso, né? Lembrando que isso daqui é uma função. Por que é uma função? O que é uma função? Uma função, ela ocorre quando você associa pelo menos 2 valores. Tá legal? E, vamos colocar 2, tudo bem? 2. Então, a princípio, ela vai associar 2 valores, nesse caso, o lado e a área. E o que acontece com uma função? A função é quando você tem 2 valores e um depende do outro. Por exemplo, olha lá, aqui a medida do lado é 10 centímetros. E se eu mudar para 11 aqui, se eu acrescentar 11, quanto é que vai ser a área aqui embaixo? Você percebe que para eu encontrar o valor da área, eu vou depender do valor de cima, do valor do lado. Então, conforme eu vou aumentando o valor do lado, aqui também vai aumentando o valor da área. Você percebe? Então aqui a gente tem uma constatação a fazer. Você percebe então que, para encontrar o valor da área, você vai precisar do valor do lado, de acordo com essa tabela aqui, né? Então, esse primeiro valor aqui, que é o valor do lado,
nós falamos que essa daqui é uma variável independente. Tudo bem? Olha lá, por que é uma variável independente? Porque é a primeira que você atribui. Você pode colocar aqui no quadrado o valor que você quiser para o lado. E aí, quando você fizer ele vezes ele, né, que é o lado ao quadrado, você vai achar o valor da área. Então você percebe que, para eu encontrar o valor da área, eu vou precisar saber do valor do lado. Então, o lado é um valor que nós chamamos de independente, é uma variável, né, que ele pode variar, tá vendo? Ele vai variando, nós chamamos de variável independente. Enquanto que a área vai depender do que tiver em cima, não é? Então a área também é uma variável. Por quê? Porque ela pode mudar o valor dela, tá vendo? Então a área nós chamamos de variável dependente. Por quê? Porque a área depende do valor do lado. Então, só para ficar mais claro, V de variável, variável independente e variável dependente. Essa daqui, porque a área depende do valor do lado. Bem tranquilo isso, né? Bom, posto essa explicação, ou posta essa explicação, aí vem algumas questões aqui, para que a gente responda. Olha só, na letra A ele pergunta assim, o que é dado em função do quê? Olha só a pergunta, o que é dado em função do quê? Quer dizer, é dado em função do quê? Ah, tá. O que é dado? Olha, o que é dado em função de quê, né? A função, lembra que eu disse? A função é quando tem duas variáveis e uma depende da outra. Então, o valor dado depende do quê? Olha só, o valor da área depende do lado, não é? Então assim, o que é dado em função do quê? É dado no final do exercício a área, mas a área depende do valor do lado, tá legal? Então essa resposta fica assim, o que é dado em função do quê? Bom, é dada a área, olha lá, é dada a área, tudo bem? A área em função do que é mesmo? Repete aí pra gente. É dado a área em função do do lado, em função da medida do lado do quadrado, né? Você dá a área de acordo com a medida do lado do quadrado, tá certo? O que é dado em função do que? Bom, é dada a área em função do lado do quadrado. Tá ótimo? Tá perfeito? Tá tranquilo, né? Muito bem, tá aí. Bom, olha aqui na letra B. Qual é a variável dependente? Bom, já dissemos aqui, né, que a variável que depende, dependente, é a variável da área, porque a área vai depender do tamanho do lado, da medida do lado. Então, qual é a variável dependente? Variável dependente é a área, não é? Porque a área vai depender do lado do quadrado, nessa situação aqui, bem tranquilo. E aqui, qual é a variável independente? Também já foi visto, não é? A variável você pode atribuir valores, você pode pôr o valor que você quiser aqui, no lado, né? E aí depois você coloca o lado, que não depende de ninguém, é independente, e aí você depois encontra a dependente, que é a área. Então, qual é a variável independente? É o valor do lado. Olha lá, né? Olha lá. Pode ser assim a resposta, olha lá. É o valor do lado. Ok? Tá claro para você? É o valor do lado, né? Então, qual é a variável independente? É o valor do lado. Tá tranquilo? Muito bem, então. Agora vem assim, qual é a lei da função que associa a medida do lado com a área? Bom, uma função, ela sempre vai ter uma lei que associa, que liga, que une, que relaciona, que associa essas duas variáveis que você trabalha, né? Então aqui você tem a medida do lado e tem a área. E tem que ter uma lei que faz essa ligação entre as duas. Nesse caso, qual é a lei? O que está mandando ser feito para que você encontre o valor da área? Olha só, foi dito aqui, esse aqui é um lado do quadrado e esse é o outro, né? Para você encontrar a área é toda essa região que está pintada aqui, que está rachurada. É só você pegar, para você encontrar a área, é só você pegar o lado
e elevar ao quadrado, não é isso? Ó? A área, que é essa região, é ao lado ao quadrado. Quando aqui vale 1, não é? A área vai ser 1 ao quadrado, 1 também. Se aqui vale 3, 3 ao quadrado, a área vale 9. E aí vai aumentando esse quadrado aqui. Tá legal? Então assim, ó, qual é a lei da função que associa a medida do lado com a área? O que associa nessa função a medida do lado com a área é essa formulazinha aqui, ó, que ele diz que a área vai ser igual ao lado ao quadrado. Bem tranquilo, né? Então lembrem, são duas variáveis, uma depende, a outra é independente. Para você associar essas duas, tem que ter uma lei. Aqui, ó. E isso é uma função, quando uma variável vai depender da outra, né? Olha lá, uma está aumentando, a outra também está aumentando. Bem legal. E aqui tem a letra E agora, ó. Qual é a área de uma região quadrada cujo lado mede 12 centímetros? Olha só, qual é a área de uma região quadrada cujo lado mede 12 centímetros? Ah, bem tranquilo, né? Ele está indicando agora, ó, que o lado aqui mede 12 centímetros. Aqui nesse exercício, 12 centímetros. E qual é a área? Para calcular a área, então, é só fazer o lado ao quadrado. Olha lá, ó. Como a área é igual ao lado ao quadrado, então essa área vai ser igual ao lado que vale 12 ao quadrado. E 12 ao quadrado, você lembra? É 12 vezes 12? 12 vezes 12, 144. Perfeito. Olha lá, não esquece que é centímetros quadrados, né? Então, qual é a área de uma região quadrada cujo lado mede 12 centímetros? A área, qual é a área? É a pergunta. A área é igual a 144 centímetros quadrados. Fácil, bem tranquilo resolver isso, não é? Ah, olha aqui na sequência, ó. Qual é a medida do lado da região quadrada cuja área é de 169 centímetros quadrados? Agora percebe a pergunta, cuidado, hein, ó. Aqui ele dizia qual é a área. Essa era a nossa dúvida. Agora, qual é a medida do lado? Agora ele quer saber qual é o lado. Quando a região quadrada, ó, tem uma área de 169 centímetros quadrados. Você percebe? Agora ele deu aqui, que é a área, e quer achar o lado. É a operação contrária, né? Vamos apagar aqui então, só para poder fazer. Peraí, ó. Você lembra? Eu estou fazendo lado ao quadrado, que é uma potência. Então, para poder fazer a operação inversa, lembra? O inverso, né? O inverso da adição, subtração, da multiplicação, divisão. E o inverso da potência pode ser a raiz quadrada, nesse caso. Porque, ó, se eu estou fazendo, para chegar na área, eu faço o lado ao quadrado, se eu extraio a raiz quadrada, eu volto para o valor original. Então, ele disse que a área, ó, é de 169 centímetros quadrados. Então, lembra pela formulazinha? Eu vou apagar aqui, tá? Ó, assim, ó, a área é igual ao lado ao quadrado. Ele está dizendo que, ó, a área vale 169. A área agora vale 169. E ele quer saber o lado. Olha lá, você lembra? Que número que você pode levar ao quadrado para chegar em 169? Em outras palavras, lembra assim, ó, aquele atalho? Esse daqui, ó, essa potência, esse expoente, ele pode passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Você lembra disso? Então fica assim, ó, o lado vai ser igual, esse 2 passa para o outro lado como raiz quadrada de 169. Então o lado vai ser igual raiz quadrada de 169, 13. Tá aí, aqui a resposta. Qual é a medida do lado da região quadrada cuja área é de 169 centímetros quadrados? Está aqui a resposta. Qual é a medida do lado? O lado mede 13 centímetros. Bem tranquilo, né? Bem fácil. Querido, esse aí está explicado e está corrigido, hein? Agora eu vou passar um para você, que vai ser o primeiro do nosso trabalho. Tá legal? Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui com algumas alterações. O enunciado vai ser exatamente o mesmo para que você possa treinar.
e eu vou apagar aqui as respostas, tá? Então você depois, se precisar, você volta o vídeo e pega as respostas novamente, ó. Nós vamos fazer assim agora, olha lá, ó. Veja só que fácil que vai ser, bem tranquilo, só para você treinar isso daqui. Então você vai aproveitar, né, esse período aí para melhorar as suas notas e melhorar também o seu conhecimento, claro, né? Então quanto mais você estudar, mais conhecimento vai estar sendo acrescentado aí na sua formação, tá legal? Olha só o que nós vamos fazer aqui, ó. Então, em cima desse mesmo exercício, com quase todas as perguntas iguais, para que serve de treino, nós vamos fazer assim, ó. Observe na tabela, então esse agora, para nós, observe na tabela a medida do lado em centímetros de uma região quadrada e sua região, e sua área. Muito bem. Agora sim, vamos colocar assim, ó. Complete a tabela. Ó, vamos colocar um pouco mais para cá, ó. Assim, ó. Complete a tabela, ok? Ó, e responda. Então, esse aqui é o seu trabalho, é a primeira pergunta. Virão mais algumas por aí, tá? Ó. Então assim, ó, vamos mexer aqui, ó, completar a tabela. Vamos mudar esses valores, ó, vamos mudar os valores. Aí você que vai completar agora, hein? Eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui, ó, a medida, né? A medida. Do lado, você completa a área e depois responde as questões, tá certo? Então vamos lá, aqui, ó, nós vamos colocar 2, depois vamos colocar, pode ser 6? Pode, né? Não, aqui tanto faz, 6, assim, vamos colocar aqui, ó, 6,7, aqui vamos colocar 8, 9,3, 10,2 e 15,3, ok? Então, qual é a sua missão nesse trabalho? Completar a tabela, complete a tabela. Então, completa a tabela aqui é 10, tá legal? Ó, então assim, ó, complete a tabela. Completa a tabela calculando aqui os valores da área e responda as mesmas perguntas que já foram respondidas, tá certo? Com uma diferença aqui, nós vamos mudar para aqui, ó, para 24,5 centímetros. E aqui, qual é a medida da área de uma região de quanto pode ser aqui, hein? Vamos colocar aí de 900, pode ser? Então assim, agora um quadrado vai ter uma região de 900 centímetros quadrados. Quanto mede o lado desse quadrado, então, dessa região quadrada? Tá legal? Querido, esse aqui é o primeiro do seu trabalho. Na sequência, eu passo o segundo, lógico. Tá legal? Então, fechando e acabando esse vídeo, já abra o outro. E bom trabalho para você. Até qualquer momento. Tchau!